Bom, bom dia pessoal. Agora me dirigindo ao pessoal do primeiro ano, que eu comecei a fazer os vídeos pelo terceiro, por isso que está custando um pouquinho a sair o de vocês, tá? Mas agora sim, eu ia explicar a matéria, né, de temperatura, de calor, mas eu preferi já sair corrigindo os exercícios para ser mais prático, tá? Para poder cobrar de vocês numa eventual prova, né, que vai vir agora a seguir. Tá? Então, eu estou olhando aqui as perguntas que eu tinha feito, né, sobre temperatura. Né? O que é temperatura? A temperatura ela é uma grandeza escalar, né, que a gente mede analisando a agitação ou vibração das moléculas de um corpo. Né? Quanto maior a vibração, maior é a temperatura. Quanto menor a vibração, menor a temperatura. Essa é a resposta completa de temperatura. Tá? O que é grandeza escalar? Grandeza escalar é tudo aquilo que pode ser medido, tá? E ficar bem entendido, bem definido só por um número e uma unidade. Por exemplo, quando eu falo assim, chego na ferragem e digo, eu quero 10 metros daquela corda. O atendente olha esse número, olha essa unidade, ele entende perfeitamente a quantidade de corda que ele tem que me dar. Né? Quando eu digo assim, eu quero aquela garrafa de 2 litros ali. Também o 2 e a unidade L dos litros também é suficiente para a pessoa entender a quantidade daquela bebida, daquele líquido que eu quero. Né? Então todas essas grandezas são, que ficam bem entendidas por um número e uma unidade, elas são grandezas escalares. Tá? Então só para dar explicação, porque eu citei isso e não tinha explicado. Então, com relação à agitação molecular ou vibração molecular. Então assim, ó. Se eu chamar isso aqui de corpo A, né, o que acontece? Aqui, redondinho, são as moléculas, né? Esses tracinhos estão representando a vibração, porque elas sempre estão vibrando. Uma molécula ela só não vibra no zero absoluto, né? Que é 273 graus Celsius abaixo de zero. Qualquer temperatura acima disso, ela vai ter vibração. Então, e esta molinha aqui no meio, né? Ela representa a força que tem entre as moléculas, a famosa força intermolecular, que funciona como se fosse uma mola ou um elástico, tá? Então, ela permite essa vibração das moléculas, né? Se eu fizer aqui um outro corpo aqui embaixo, ó. O que a gente observa nesse corpo? Vou chamar de corpo B. O corpo B é do mesmo tamanho do A, as moléculas são iguais, então significa que é o mesmo material, né? Só é um outro corpo igualzinho ao A. Só que o que está acontecendo diferente aqui? As moléculas estão vibrando mais. Só por causa disso, eu posso afirmar que a temperatura do B é maior que a temperatura do A, né? Como eu digo sempre, os esquemas, os meus desenhos, eles são bem simplesinhos, né? Mas eu acredito que justamente esse é o ponto onde facilita a entender, né? Quanto mais simples e mais bem explicado, melhor. Então essa é a minha linha, né? Eu prefiro fazer assim para ficar bem compreendido. Tem outros fenômenos que acontecem também. Então daqui a gente já tirou o seguinte: quanto maior a temperatura, maior a vibração molecular. Quanto menor a temperatura, menor a vibração molecular. Isso causa outras consequências também. Por exemplo, quando a gente aumenta a temperatura, a vibração da molécula aumenta. Isso faz também com que o corpo aumente as suas dimensões. Por quê? Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais espaço elas vão ocupar. Da mesma forma que uma pessoa parada, né, e uma pessoa dançando aquela pessoa vai ocupar espaços diferentes, né? Vai ocupar menos espaço quando estiver parada e vai ocupar mais espaço quando estiver dançando. É a mesma coisa. Tá? Então o corpo aumenta suas dimensões em geral quando a temperatura, com raras exceções, quando a temperatura aumenta. E outro fenômeno que acontece também é com a força. A gente sabe que se a gente aquece uma substância, por exemplo, o ferro, tem uma barra de ferro, eu aqueço o ferro. Aquecendo o ferro, ele vai começar a amolecer.
né? Se eu aquecer bastante, ele vai começar a amolecer. Por que ele amolece? Vamos pela lógica, porque alguma coisa lá dentro ficou mais forte ou mais fraca? Claro que ficou mais fraca. O que enfraqueceu? A força intermolecular, a força que segura uma molécula na outra. Então aquilo que era sólido, bem duro, começa a ficar mais mole, e aí chega um ponto que, se eu continuar aquecendo, as moléculas vibram cada vez mais, e aí a força ela vai diminuindo, chega um ponto que essa barra de ferro pode virar até líquida, né? Então, assim que funciona. Resumindo, como é que funciona isso? Ó, eu aumento a temperatura, aumento a agitação molecular. Aumentando a agitação molecular, diminui a força entre as moléculas, podendo mudar até o estado físico da substância, e também o corpo geralmente se dilata, ele ocupa uma dimensão maior no espaço. Tá? Basicamente é isso aí. Tá? Então, mas respondendo já acabei dando uma aulinha um pouquinho, né? Explicando um pouco da teoria, mas respondendo, sendo objetivo nas perguntas que eu tinha feito para vocês já no material, né? E tudo isso que eu estou falando estava explicado no material ali também, né? Antes, agora estou falando eu mesmo, né? Estou dando a minha própria explicação. Então a primeira pergunta era, então, o que você entende por temperatura? Então, repetindo, né? Temperatura é uma grandeza escalar que a gente estuda através da análise da agitação molecular dos corpos, né? De que jeito? Quanto maior for a agitação, maior a temperatura. Quanto menor for a agitação, menor a temperatura. Ponto. Assim fica bem respondido. A segunda pergunta é, o que você entende por calor? Calor é outra coisa. Calor é justamente a transferência de energia de um corpo para o outro quando há o motivo causado pela diferença de temperatura entre os dois corpos, né? Isso a gente vai ver agora quando eu explicar equilíbrio térmico em outro vídeo separado, tá? Então, o calor é uma transferência de energia entre corpos com temperaturas diferentes, tá? Qual é a relação entre temperatura e agitação molecular? Era a terceira pergunta que eu estou lendo ali, que eu tinha feito para vocês. Já respondi já na primeira, né? Mas se eu perguntar especificamente só isso, como foi o caso da terceira pergunta, é simplesmente assim, a relação entre temperatura e agitação molecular é quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, quanto menor a temperatura, menor é a agitação molecular. Ponto. Tentem responder sempre só o que for perguntado, tá? Eu sempre dou um exemplo assim, ó, se eu perguntar a cor da porta, né, é só dizer, não, a porta ela é, sei lá, não essa aqui, né? Mas vamos dizer que tivesse uma porta azul, né? Para ficar mais claro o que eu quero dizer. Aí diria assim, não, a cor da porta é azul. Aí um ia me responder, ah não, a cor da porta é azul, ela tem 2,10 de altura por 80 de largura, ela é feita de madeira e pesa 15 quilos. Não, tá errado, não foi o que eu perguntei, mostra que o aluno não entendeu a pergunta, né? Nunca façam isso, sempre respondam exatamente o que foi perguntado, porque senão significa que vocês não interpretaram a pergunta, mesmo que no meio da resposta, lá da resposta toda essa aí, tem a resposta que foi tem a resposta correta, né? Tá? Então mais ou menos isso.